Alô, amigos da RDK Comunicações. Eu sou o jornalista Elton de Andrade, estou na residência do senhor João Lang, João Rude Lang, e a dona Rosa, e tem a nossa assistente aqui, a Márcia, a filha número do meio, né? Número 2, do seu João Lang, o Joãozinho. E queremos saber a data de nascimento do... 17 de março de 1942. 1942. Nasceste onde? Na Lajeado. É um pouquinho folclórico, né? Porque a gente diz Lajeado, mas na verdade eu nasci fora da cidade, aqui em cima, no Carneiros, né? Um pouquinho ao lado da nossa a propriedade do meu avô, meu bisavô, meu avô, e depois dos meus pais. Ela começava, quando você vai para Carneiros, passa o campinho da prefeitura municipal, e daí até no primeiro galpão à esquerda que sobe, até ali essa era a largura da propriedade. E ela se estendia até na altura da rodoviária atual, na beira do asfalto. E daí os filhos, entre eles o meu avô, Lang, ele herdou até aqui na altura da Fenal, essa rua que desemboca ali na boca da Fenal, aqui dos galpões de madeira, e até no arroio Oxebach, sabia? Que esse arroio que corre aqui nos fundos da Fruc, e aqui embaixo, nos fundos do Tiricaça, tinha um lago bem expressivo dentro da cidade. E o nome desse lago, o nome desse córrego era Oxebach. O que era Oxe? O do engenho hoje. Hã? Hoje é o engenho, né? Desculpa, eu perdi. Hoje é o engenho. Hoje é engenho, é. E o nome era Oxebach, Arroio dos Bois, né? Por que isso? Porque tudo era difícil de transportar e era comercializado, gado, e muitas vezes em tropa. E aqui era um lugar onde os tropeiros adoravam, porque havia cerca ao redor de toda essa propriedade e podia deixar o gado solto sem maiores preocupações, né? E tinha o arroio para beber água, né, para o gado. Então é Oxebach. Qual é o arroio? Arroio dos bois. Sempre tem boi nos arroios, aí todo mundo sabia onde era. Então a sua infância foi ali, foi aqui, no caso. A minha? A sua infância foi aqui. Minha infância foi o Carneiros, essa região alta aqui, que naquela época não tinha... aqui, quando o Lajeado fundou a primeira emissora de rádio, aqui, ao lado, era... Onde é que é o Xandô? Como é que é o nome do bodegão aqui? O restaurante que tem aqui lá? Está no panorâmico? Na Combe. Na Combe. Aqui era a torre da rádio independente de Lajeado. Que era lá embaixo. A rádio era lá no Lá centro. embaixo. E aqui, então, funcionava a torre de transmissão. Ela caiu em 56? Não. 66. 66. 66. Houve o famoso tufão, Lajeado, e nós morávamos aqui, num chalé, onde tem esse outro terreno aqui. O senhor João está se referindo à hidráulica. Estamos na hidráulica. Que é hidráulica? Na verdade, é a casa onde é o Elmo Berges, né? Que era terreno ao lado. Mas, senhor João, esse tempo o senhor trabalhou na roça, então, também? Eu ajudava alguma coisinha, mas eu fui na aula. Quantos anos? O senhor lembra? Olha, realmente não estou bem lembrado, não.
Certo. Mas eu sei que a gente ajudava, Uhum. mas eu tinha aula de manhã e de tarde, né? Bom, O colégio dos irmãos Bruda, dos irmãos Maristas. Maristas, hoje Então- Castelinho. Como? Hoje Castelinho. Hoje Castelinho. Então a aula começava às 7h30, ia até 11h30, ia para casa mandar o grude. Ah, vinha pra cá e voltava. E ia 3h30, por isso que eu ganhei uma bicicleta do meu pai, o maior presente que eu ganhei. É? Então eu ia para casa, almoçava e a aula até 3h30 da tarde. Né? E daí passou um tempo, alteraram-se diversas coisinhas e inclusive eu fui para o quartel. Opa, qual é a cidade? Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. E daí alteraram-se um pouquinho os métodos e a gente até estranhava, né? Costumava um determinado trote. Mas o que mudou naquele tempo na escola? Só Havia, um turno só? não, já haviam algumas. A gente era muito guri para conseguir decifrar certas coisas, mas mudaram regras, mudaram alguns conceitos políticos. Lembro por causa dos feriados, né? Vai ter feriado do Getúlio, vai ter feriado eu não me recordo mais os nomes todos, né? Mas era bem interessante. Mas aí, daí, no caso, o senhor apenas estudava, então? Eu estudava. Vocês moravam, o teu pai não morava com o teu avô, não, né? Meu avô, não. Como é que era o nome dos seus pais? Meu pai era Antônio Belmiro. Vila Belmiro, de São Paulo ou Rio de Janeiro? Vila Belmiro. Vila Belmiro é o do Santos, São Paulo. São Paulo. São Paulo, é o estádio. Antônio Belmiro. Gostava de tocar gaita de boca. E Dona Rosa conheceu ele? Como? Dona Rosa conheceu ele? Sim. Conheceu, sim. A mãe é excelência. Mas E a sua mãe? a minha mãe era Heineck. A mãe... Você conheceu a turma da Balas Florestal? Não. Ali tinha o Paulinho, o Nestor. Jogavam futebol. Tu não jogava com eles? Não, eu não jogava. Eu jogava bem. Desculpa a colocação, né? Sim. Mas eu jogava bem, mas eu não gostava de futebol porque havia um desrespeito muito grande. Tinha os bandão, tinha os outros que eram atrapalhados. Não, eu até acho que muito tempo atrás as regras eram mais frouxas, né? Batiam mais. Talvez Ele ia era pra isso. água, em vez de ficar correndo atrás da bola, ele tava na Mas água. de repente, se vocês olharem lá no fundo, pessoal, tá os troféus deles que a gente vai falar mais tarde. Agora é a juventude dele e nem chegamos na Nona Rosa ainda, né? Tem alguém do teu lado aqui, como é que tu conheceu ela? Como é que foi isso? Né? Ora, isso aí era o seguinte, antigamente nós tínhamos, eu falei antes, do Salão Prediger, né? Prediger, eu conheci seu Prediger. E o domingo de tarde, domingo de manhã nós tínhamos que ir na missa, né? Mas no domingo de tarde nós íamos no Salão do Prediger. Era muito mais bonito do que na igreja para nós na época, né? Claro, sem fazer sacrilégio nenhum, né? Mas os bailecos eram gostosos. E a Rosa vinha de Estrela Baibás. De ônibus. Tinha ônibus. Até a gente atravessava a barca. Quando houve uma época que teve um problema na ponte, atravessava-se. Quantos anos vocês tinham? Isso era nos anos... Tinha uns 20. 20, 21, 20 anos. Salão do seu Prediger. O que o seu Prediger tocava lá? Era tudo ao vivo? Era uma orquestra. Orquestra. Era uma orquestra. E o velho Prediger, ele era músico também. Sim. Ele dava aula de música no final? Dava aula de música, sim. O seu Helmut Prediger. Ele tinha os filhos, era o seu João.
Tinha vários A filhos. Esther era a moça Esther, que casou com o Wyatt, com o Jacó. Mas tinha os rapazes. Tinha, acho, 3 filhos, né? Mas gente muito querida. Sim. Aliás, eu não me lembro assim de pessoas que não que passaram por Lajeado e não levaram uma boa alcunha ou um bom conceito, né? Cidade, por isso que eu gosto de Lajeado. Mas eu tô curioso de saber como é que foi esse encontro de vocês aí, que estão bem juntinhos, né, Márcio? Olha só. Bom, Como é que foi? Tu já sabia que ela vinha de ônibus? Como é que foi essa primeira... Mas ele também ia para lá. Ele ia pra lá? Ah, Claro. não era só eu que vinha. Tá, mas daí vocês ficaram sócios. Como é que vocês se encontraram? Mas eu O que vinha na apresentou? Atlética antes de te namorar, né? sim. Mas vocês estão nos enrolando. Mas como é que vocês se conheceram? Primeiro foram amigos? Como é que foi? Foi nos bailes, né, pai? Eu É, não fui assim, ao baile ali olha, mesmo. Em Estrela tinha um salão de baile na Boa União, famoso Salão Cacete. Porque era um lugarzinho que sempre dava atrito. O pessoal lá A gente era... ia também no baile no Rio Branco. Claro, né? também tinha o Rio Branco Oriental. Sociedade, né? Tava, vocês iam cada um separados, mas como vocês se encontraram? Sim. Como se encontraram? Bom, justamente eu acho que foi através desses bailecos da gente ir. Isso, né? Opa. E nós não éramos muito acanhados, a gente trovava, conversava. E Vocês já trabalhavam naquele tempo? eu, Vocês já trabalhavam naquele tempo que vocês se conheceram? a Rosa trabalhava. Eu trabalhei na tecelagem Estrela, na Boa União. E eu trabalhava, comecei na Drogaria Central Farmácias. E então a gente fazia uns contatos também. Mas a família da Rosa, o pai dela era músico. E os Eidelwein, isso é quase tudo músico. Né? E ela e a Rosa não? Não. Não gostou. Mas ela canta, sim, ela tocava violino também, é modesta. Foi muito boa. E cantou muito tempo na Oclagem, em Lajeado também. Cantou. Da Oclagem, você Na conheceu? verdade, nem estava me tocando isso. Meu guri também esteve lá. Por isso que eu conheci bastante a Nena por isso. Mas e daí? Como é que foi esse olhar, assim? Eu diria o seguinte, Diz. entusiasmadamente com olhos de amor. E até hoje, porque olha, já fazem 58 anos que continua. E pela idade daquela época foram os primeiros namorados. Sim. Sim, primeiros e únicos, de fato. Não, porque essa época era assim, né? Hoje não é bem assim com 20 anos. O senhor sabe que em casa a gente recebia orientações. E orientações... Não pode jogar bola, o que mais? Não gostou, jogava bem e não gostava? As orientações não é aquilo assim, isso não se faz, não, deve-se fazer assim, né? Então era bem interessante esse sermãozinho. Será que vocês iam lembrar da primeira vez que dançaram juntos e disseram, vamos namorar? Não dá para lembrar disso? Qual foi o baile aí da manhã? Se não dá, não tem problema mais. A gente é curioso, né, Márcio? Mas eu acho que foi pai na Boa União. Eu acho também. Ele atravessou primeiro, então. Aham. Foi primeiro. Nós tivemos uma época que a ponte teve reformas na ponte, e daí a gente tinha que ir Era a a pé. construção da ponte, né, Tata? Acho Acho que era a construção da ponte na época. Não, né? mas depois teve uma reforma de um mês ou mais. E a gente ia a pé entre os... Seu João, Dona Rosa, a primeira parte está terminando, tá? E depois, aí, no intervalo aqui, a gente toma um cafezinho, eu vou parar de tossir, prometo que na próxima não. Eu tomo água antes, tá, pessoal? Desculpe. A garganta estourou, né? E a gente volta daqui a pouquinho, tá? Para a segunda parte, onde teremos
2, 3, 4, 5, depende de quantas for necessário para contar a história do João e da Rosa aqui, tá bom? Já Legal. voltamos.